No ar, Atitude de Mulher. Um programa em defesa dos direitos das mulheres. Atitude de Mulher. Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a ocasião. Aqui quem vos fala é a professora Jaci Proença. Muito obrigada a Deus por esta oportunidade e muito obrigada a você, ouvinte, que nos acompanha toda semana. A partir de agora, eu e você numa fina sintonia através do programa Atitude de Mulher. E como sempre eu digo, em se tratando do programa Atitude de Mulher, a nossa convidada de hoje é muito especial. É realmente uma mulher de atitude. E eu vou logo mais compartilhar aqui, né, rapidamente o currículo dela. Vocês vão ter noção, né, do quão especial ela é. Então, gente, aguardem, viu? Nós vamos agora para um pequeno intervalo e logo, logo eu retorno com a nossa entrevistada especialíssima. O programa Atitude de Mulher faz um rápido intervalo e volta já já. Cala a boca! Você não é nada sem mim. Com essa roupa você não põe o pé na rua. Ninguém vai acreditar em você. Nem sua família te aguenta. Sabe o que você tá merecendo? Eu vou acabar com você agora. Romper a barreira da violência não é fácil, mas nós estamos do seu lado. A Assembleia Legislativa de Mato Grosso debateu e aprovou diversas leis em defesa da mulher nos últimos 2 anos. Esse é um trabalho sério, necessário e contínuo. Afinal, enquanto a violência for a realidade de muitas mulheres, esta será uma luta de todos. Ofereça apoio e denuncie qualquer ato de agressão contra a mulher. Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Perto de você para a mudança acontecer. Estamos apresentando Atitude de Mulher. Estamos retornando com o programa Atitude de Mulher e eu deixei aí o ponto de interrogação, um suspense para vocês. A nossa entrevistada de hoje é uma mulher que eu conheço já há algum tempo. É uma companheira, uma colega de profissão. Eu estou falando da professora Andréa Santos. A professora Andréa, ela é graduada em pedagogia pela nossa querida Universidade Federal. Tem especialização em ciência da educação, psicopedagoga, mestra em educação pela nossa Federal e também ela é professora assessora pedagógica da Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá. Ela já coordenou uma série de programas de equipes de trabalho na área da educação, a exemplo da educação de jovens e adultos. Fez gestão também do programa Brasil Alfabetizado, aquele programa, né, junto ao MEC, no período de 2006 a 2011. Ela compõe o Comitê Matogrossense da Campanha Nacional pelo Direito à Educação e o Comitê Gestor do Fórum Matogrossense de Educação Infantil. Ela foi conselheira de acompanhamento e controle social do Fundeb e do Conselho Municipal de Educação, secretária executiva da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação de Mato Grosso e também secretária executiva da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação. Aqui, atualmente, na verdade, ela está presidindo o Conselho Municipal de Educação de Cuiabá. Então, esse mandato, né, começou em 2021 e vai encerrar neste ano de 2023. A Andréa, ela já tem esse reconhecimento e tudo mais de todos os profissionais da educação e também do campo da política, porque ela também já se colocou à disposição, né, para as eleições. Então, nós vamos falar um pouco sobre tudo isso, né, durante essa entrevista. Mas eu quero aqui, inicialmente, dar as boas-vindas à nossa querida amiga, colega de profissão, Andréa Santos. Seja bem-vinda ao programa Atitude de Mulher. Muito obrigada, professora Jaci Proença. Uma alegria participar desse teu programa e já de início desejar todo o êxito. Você é uma mulher também muito importante
para o nosso movimento, né? Um movimento que faz a defesa do direito de todas as pessoas, sejam negras, mulheres. E eu tenho certeza que esse programa contribuirá para a gente ampliar aí essas discussões. E desejar também uma boa tarde, uma boa noite para os nossos ouvintes. Bom, a professora Andréia, eu falei assim rapidamente esse currículo, o currículo dela é vastíssimo, viu? Mas assim, como todo programa, né, não poderia deixar de ser diferente com ela, eu gostaria que a Andréia Santos nos respondesse. Quem foi e em quem se tornou a professora Andréia Santos? Então, eu sou professora, né? Eu venho de uma família de militante, que meus pais sempre militaram em política, então conversar política na minha casa era uma coisa... Aqui no Mato Grosso? Aqui em Mato Grosso. Meu pai, nos anos 80, eu sou de uma família que vem de fora, né? Uma família migrante. E em 80, meus pais já atuavam no movimento de moradores, né? Pertencendo à FEMAB, etc. E a partir daí dos movimentos políticos, né? Então, eu fui uma criança que convivi nesse ambiente de casa, discutindo política, discutindo direitos dos trabalhadores, da importância que se tem, né? Menina frequentando ainda os comícios das diretas já. Então, isso para mim é uma coisa assim que eu vivi na minha infância e na minha trajetória na juventude, já na universidade também sempre participando dos CEAs, dos DCEs, e depois na carreira de professora, sempre nessa luta, professora Jaci. E aí foi nesse momento que nos conhecemos. De direito, na defesa dos direitos, né, dos professores, da educação pública para todas as crianças, para todos os jovens, né? E ainda como professora, me tornei professora na educação de jovens adultos, que é uma educação voltada, né, para as causas populares, né? Para os adultos que muitas vezes não tiveram a oportunidade de estudar em seu tempo dito ideal, e aí que retornam à escola já na fase adulta. Então, que também é uma educação de luta, uma educação política. E, então, assim, a minha trajetória, ela perpassa por todos esses espaços de luta por uma vida mais digna, por uma educação de qualidade, e eu continuo fazendo isso até hoje. Bom, vocês perceberam que esse foi apenas o começo da nossa entrevista. Não saia daí, que eu volto logo, logo. O programa Atitude de Mulher faz um rápido intervalo e volta já já. O Movimento Nacional pela Vacinação continua. Agora é hora de vacinar contra a gripe. Informe-se e procure uma unidade básica de saúde e atualize a caderneta de vacinação. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Estamos apresentando Atitude de Mulher. Estamos retornando com o programa Atitude de Mulher e, como já foi anunciado, já até apresentei a professora Andréia Santos, atualmente ela preside o Conselho Municipal de Educação aqui da nossa querida capital Cuiabá. Então, ela compartilhou um pouco e vocês perceberam que ela sempre dedicou parte da sua vida à educação. Então, professora Andréia, o que te levou a ser professora? Qual que é a importância da educação? Como que você entende isso? Então, a educação, ela é fundamental na vida das pessoas, né? Ela muda, ela transforma a vida das pessoas. E eu me tornei professora na época em que ainda existia o magistério, né? Então, foi a possibilidade que eu tive de, já com o magistério, poder trabalhar, ter o meu dinheiro, né? E iniciei, então, fazendo o magistério e na sequência, a pedagogia. E
por acreditar, né, que a educação, ela realmente ela possibilita a realização, né, dos nossos sonhos. Então, e fui seguindo essa trajetória aí enquanto professora. Então, aqui nós já entrevistamos uma série de companheiras, né, que são hoje referências, né? E todas elas, assim, sempre com esse histórico, né, que veio de uma família humilde, e foi exatamente a educação que possibilitou, né, elas alçarem determinadas posições, que sem essa educação, né, sem passar por esse processo todo, né, formal, elas afirmam que não teriam conseguido. E a sua história, na verdade, só vem reafirmar isso, sim, né? Sim. Nasceu num seio de família, com uma militância política, e a educação foi exatamente o instrumento necessário para você se posicionar, se colocar nesses espaços, inclusive nos próprios movimentos, né? Os movimentos sociais também são uma grande escola, né? Tem o cunho pedagógico em toda a questão da participação nos movimentos, seja de igreja, seja de bairro. Ele tem esse sentido pedagógico e político, né, professora Jaci, de abrir as nossas mentes. E no Brasil, especialmente, a gente tem essa possibilidade, e as pesquisas demonstram isso, que à medida em que a gente galga, né, a gente avança no nível de escolaridade, as possibilidades de conseguir trabalhos com melhores salários, ela vai aumentando, né? Então, eu fiz uma pesquisa com esse público de educação de jovens e adultos, e uma das minhas questões era saber por que eles voltavam, depois de tanto tempo, né, sem esse estudo, voltam com toda a dificuldade. As mulheres, principalmente, sofrem muito mais essa questão, porque tem os filhos, tem o marido, tem a casa, e ainda assim retornam, né, para a escola. Então, a minha questão era saber o porquê. E a resposta era sempre a mesma, para ter carteira assinada, para melhorar de vida, né? Então, a questão da educação, ela é transformadora, né? No sentido de nos tornarmos pessoas melhores também, menos, eu quero crer, menos preconceituosas, e a gente precisa muito disso, né? A humanidade precisa superar os seus preconceitos, as suas intolerâncias, e é com educação, né, que a gente vai avançar nessa perspectiva. Nós vemos, assim, que os países que são hoje potência investiram pesadamente, focadamente em educação, né? Então, mudou toda uma realidade, né? A Finlândia, o Japão, né? Então, o Brasil precisa avançar a largos passos nessa perspectiva, né? Da qualidade desses espaços, a questão mesmo dos aprendizados, né? Da gente rever a questão das aprendizagens também, né? E, principalmente, temos o desafio de fazer com que os nossos jovens encontrem o sentido na escola. Então, os desafios são muito grandes na educação brasileira e também de todo mundo, na verdade, né? Que a gente passa aí por esse momento de crise de valores, né, de Quer referenciais. Dizer, os desafios que se apresentam nos tempos atuais são até maiores do que alguns que se apresentavam há uma década atrás, por exemplo. Exato. Né, porque uma série de situações foram recolocadas, né, como verdades, e contestar isso, suplantar isso, não é uma tarefa fácil para os educadores, não. Exato. Não é. Agora, nós vamos para um breve intervalo. Não saia daí, que eu estou retornando. O programa Atitude de Mulher faz um rápido intervalo e volta já já. O Movimento Nacional pela Vacinação continua. Agora é hora de vacinar contra a gripe. Informe-se e procure uma unidade básica de saúde e atualize a caderneta de vacinação. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal.
Estamos apresentando Atitude de Mulher. Estamos retornando com o programa Atitude de Mulher, entrevistando a professora Andréia Santos, que é a presidenta do Conselho Municipal de Educação aqui da nossa querida Cuiabá. Professora Andréia, assumiu, como sempre assumindo desafios, assumiu a presidência do Conselho Municipal de Educação. Qual foi o quadro que a senhora se deparou ao ocupar esse espaço? Eu acho que é importante dizer um pouco de quem é que está, como é que é essa composição, Sim. né? Então, o Conselho Municipal de Educação, ele tem uma composição muito plural, né? Com a representação da sociedade. Ele não é um órgão de governo, né? Ele é um órgão que tem uma autonomia administrativa, uma autonomia política, e ele é plural. Então, daí já essa natureza da pluralidade na sua composição, ela vai fazer toda a diferença, né? Então, nós temos no Conselho representação de pais, representação de estudantes secundaristas, né, através da UBS, da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas. Nós temos a representação do CMDCA, que é o Conselho da Criança e do Adolescente. Nós temos a composição da Secretaria, né, que é a parte do governo. Nós temos a representação do sindicato, do SINTEP, do Sindicato dos Trabalhadores, né, da Educação de Mato Grosso. Temos também a representação do Sindicato das Escolas Particulares, que é o SINTRAE, a representação do Sindicato dos Proprietários, do SINEP, né, das escolas privadas. Temos a representação do CEMIPIR, né, que é o Conselho Municipal da Igualdade Racial. Pais, eu já falei. Então, assim, ele tem toda essa composição. Para quê? Ele tem como função fiscalizar as políticas educacionais, né? Então, a gente tem fazer esse controle social, né? Fazer o controle da qualidade, do acesso, da permanência, de fiscalizar isso. Nós normatizamos, ou seja, a partir de uma legislação maior, de uma legislação nacional, nós temos autonomia para normatizar as nossas legislações com relação à educação infantil, ao ensino fundamental, à educação do campo, à EJA. Então, podemos legislar sobre isso e fazer também um assessoramento superior às escolas. Então, à medida em que a escola ou que um pai ou alguém, o cidadão, tem alguma dúvida com relação ao atendimento educacional, ele pode procurar o conselho para poder obter essa pergunta. Nós recebemos denúncias também da comunidade no sentido do atendimento educacional. E aí nós atuamos, então, professora Jaci, por sermos sistema, nós temos uma independência do Estado. Então, nós acompanhamos todas as escolas privadas, toda a educação infantil das escolas privadas no município de Cuiabá e todo o atendimento do ensino fundamental municipal, né, promovido pela rede municipal, pela prefeitura, da educação infantil à educação de jovens e adultos. Então, perpassa pela educação infantil, creche, educação infantil, ensino fundamental, que é do 1º ao 9º ano, e a educação de jovens e adultos. E nós, então, acompanhamos toda a implementação do que está posto nas legislações nacionais, né, para que elas realmente se concretizem no espaço da escola. Então, esse é o papel do Conselho. E aí, dentro desse papel e dessa questão do controle social, nós temos 2 atos no Conselho que vai legitimar os estudos das crianças, né, do ensino fundamental, que é a questão da autorização da escola. E também de legitimar o espaço
físico, se a escola é segura, se ela tem os laudos, se ela tem a questão da vigilância sanitária, se ela está preparada, se ela está adequada para o funcionamento. Então, isso a gente faz no processo de credenciamento, né? Então, esses são 2 atos que a gente denomina atos regulamentares ou atos autorizativos, que são o carro-chefe do Conselho, né? Sem esses atos, a escola não pode funcionar. Não pode funcionar, mas e aí? Assumiu, colocou, como se diz, o bloco na rua para visitar essas escolas, fazer as visitas técnicas, e o que encontrou? Então, nós encontramos 100% das nossas escolas públicas municipais com seus atos vencidos, né? E aí, nesses 2 anos, na verdade, assim, são muitas ações, professora Jaci, para serem desenvolvidas, e aí nós tivemos que priorizar as mais, não que sejam as mais importantes, mas as fundamentais, né? Que é a questão que trata da segurança das nossas crianças. E também de assegurar o direito à educação através de ter uma escola regulamentada, uma escola legalizada. Porque o Conselho Municipal, ele também é o mediador dessas relações da sociedade e o poder constituído. Então, a base sempre será o diálogo, né? Com o diálogo, nós conseguimos avançar. Então, esse triplé, Ministério Público, Secretaria e o Conselho mediando, foi fundamental para que hoje estarmos aqui comemorando, né, 100% das nossas escolas municipais autorizadas. Então, quer dizer, se uma criança que estuda no ensino fundamental, estuda numa escola que não é autorizada, quando ela chega lá no ensino médio e vai dar uma olhada nesse histórico e essa escola não foi regularizada, ele perde tudo que ele fez. Então, ele teria que passar por novas avaliações. E, assim, nós já tivemos casos de alunos chegarem à universidade, perderem a vaga por conta dessas questões administrativas, né? Ter um cuidado ao procurar uma escola, ver se ela realmente tem condições de oferecer segurança para o teu filho, que é o nosso bem maior. Exato. Né? E considerando a informação aqui que a professora Carmen Sinira compartilhou conosco, que integra também o Conselho Municipal, ela disse que já tem recebido telefonemas de pais perguntando. Isso é um avanço gigantesco. É verdade. A comunidade saber que pode recorrer a um organismo que vai lhe dar uma resposta, se pode ou não confiar naquela unidade. Exato. Então, assim, a dica para quem nos ouve, ao chegar a uma escola, a primeira pergunta que tem que fazer, essa escola é credenciada? Ela é autorizada? Porque se ela não for, a comunidade precisa fazer essa pressão, né? As escolas precisam perceber que as pessoas sabem, conhecem os seus direitos, né? E pressionar, contribuir para a gente qualificar essa demanda, né? Qualificar esse olhar, né? Porque, assim, como eu disse, tem instituições que a gente nem sabe que existe, né? E a gente precisa qualificar esses espaços, né? As nossas crianças merecem. Bom, gente, nós já estamos aqui praticamente no final da nossa entrevista e eu sei que você está aguardando aquela dica que é só para você, viu? Mas ainda volto logo, logo. Mulher em Sintonia. Para denunciar ou buscar ajuda para vítimas de violência contra mulheres, é só ligar na Central de Atendimento à Mulher no número 180. A Central de Atendimento à Mulher presta uma escuta e acolhida qualificada às mulheres em situação de violência. O serviço registra e encaminha denúncias de violência contra a mulher aos órgãos competentes, bem como reclamações, sugestões ou elogios sobre o funcionamento dos serviços de atendimento. O serviço também fornece informações sobre os direitos da mulher, como os locais de atendimento mais próximos e apropriados para cada caso. A ligação é gratuita
gratuita e o serviço funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana. São atendidas todas as pessoas que ligam relatando situações de violência contra a mulher. O Ligue 180 da Lei Maria da Penha atende todo o território nacional e também pode ser acessado em outros países. Essa é a nossa dica de hoje. Mulher em Sintonia. Estamos retornando com o programa Atitude de Mulher, já praticamente finalizando. É aquele momento que você vai falar, acabou. Mas depois a gente a convida novamente, ela vai estar sempre se colocando à disposição para bem informar a população. Mas, professora Andréia, eu sei que todo esse trabalho de fiscalização, orientação, e vocês também elaboram, né, tem proposituras para aprimorar esse sistema de educação. E como que está essa questão aí das normativas, das regulamentações? Eu sei que vocês estão revendo tudo isso agora, né? Sim, nós estamos no momento de revisão das nossas resoluções, porque nós, dá para dizer que é recentemente, mas nem é tão recentemente assim, tivemos a questão do Plano Nacional de Educação e aí os seus desdobramentos no Estado e no município. Mas ainda estamos fazendo as adequações segundo o plano municipal. E o que o plano municipal, uma das questões aí que a gente revê essas resoluções, é a necessidade da implementação da Base Nacional Comum Curricular, né? Então, nós temos uma resolução que vai falar do documento de referência curricular cuiabano, né? Em que, além dessa base nacional, o que significa a base nacional? Significa estabelecer competências, habilidades para todas as crianças, independente da região em que ela vive. Então, o que uma criança está aprendendo aqui no primeiro ano em Cuiabá é o mesmo conteúdo, é a mesma aprendizagem que uma criança lá no Rio Grande do Sul também está aprendendo, no Rio de Janeiro, em São Paulo. Então, essa é uma luta desde lá do Manifesto dos Pioneiros, né, que eles sonhavam por essa educação de qualidade, porque isso perpassa pela questão da educação de qualidade, termos uma base, que não haja diferença no aprendizado, diferenças regionais, né? Então, e aí o plano nacional, reportado também ao plano municipal, vai estabelecer essa base comum. Só que nós temos as especificidades locais, né? Se tratando de Brasil, são tantas riquezas. Os diversos Brasis, Os diversos Brasis. E aí, então, tem a parte diversificada. E na nossa DRCC, a cuiabania vem muito forte, que é que é a questão cultural, né? O recorte cultural é muito forte em Cuiabá. Então, além de se estabelecer uma base comum, nós também trabalhamos as especificidades. E tudo isso acaba impactando na organização pedagógica da escola. Então, foi um grande trabalho feito aí pelos nossos conselheiros e técnicos e que hoje a gente consegue ver essa implementação na rede. Para além disso, existem também as normatizações que vão falar da educação inclusiva, né, do atendimento da criança autista, da criança deficiente. Então, isso está lá normatizado, legislado nas nossas resoluções, que também acabou de passar aí por uma reformulação. Uma outra questão também quentíssima, que acabou de sair do forno, digamos assim, foi a resolução que trata das questões étnico-raciais, né, que é muito importante no Brasil, um Brasil que ainda tem muito preconceito velado e eu vejo que tem um avanço de intolerância que antigamente a gente falava que era velado, né, professora Jaci? Hoje é explícito mesmo, infelizmente, que as pessoas tomam, assim, umas intolerâncias. Então, realmente a gente precisa fazer esse trabalho nos nossos currículos, né, nos nossos projetos. E aí a gente também tem essa legislação que vai dizer da obrigatoriedade de se trabalhar,
de superar esses preconceitos, né? O racismo que é intolerável, né? Eu estou falando tanto de intolerância, mas o racismo é uma coisa inaceitável, né? Inaceitável. Inadmissível. Inadmissível que se mate pela sua questão de cor. E, enfim. E aí, todas essas resoluções, professora Jaci, estão sendo revisadas, estão sendo melhoradas, no sentido da gente realmente promover uma educação que garanta o direito humano, né? Os nossos direitos. Bom, nossos agradecimentos mais uma vez à professora Andréa Santos, presidenta do Conselho Municipal de Educação de Cuiabá. Por hoje nós estamos encerrando. Quero agradecer a sua audiência e eu te aguardo na próxima semana. Até mais. Termina aqui Atitude de Mulher. Um programa em defesa dos direitos das mulheres. Um abraço a você e até o nosso próximo encontro.